Nós estamos orando com os salmos. E quão bom tem sido esses momentos em nossa vida. E hoje nós vamos tratar de problemas. Vamos falar de problemas. Porque, na verdade, quando você tiver problemas, confie em Deus e peça auxílio. Essa é a mensagem do Salmo 25. Quando e não se você tiver problemas. Porque, ou afinal de contas, problemas são uma realidade na vida de qualquer pessoa. E nós temos que ter uma posição com relação a eles. Você sabe disso. Os problemas sempre fizeram parte da nossa história e sempre farão parte da nossa vida, mesmo que a gente não os procure. Porque mesmo quando não vamos atrás deles, eles nos encontram. E é verdade. Por mais que fujamos deles, parece que eles sempre marcam encontros desagradáveis conosco. Você certamente sabe disso. E não é porque você leu em um livro de autoajuda, em um site ou numa rede social. Você sabe disso porque você enfrenta essa realidade e sempre enfrentou na sua vida. E eu posso te perguntar, qual é o seu problema atualmente, hoje? Quando nós não os provocamos, e você também sabe disso, pessoas próximas a nós se encarregam disso. É inevitável. Logo, nós temos que ter consciência de que problemas devem ser resolvidos. Não é problema termos problema, já falamos disso aqui. O problema é sermos nós o problema ou os seus causadores. E mais, nós não resolvemos os nossos problemas sozinhos. E justamente por isso, nós precisamos clamar e contar com o auxílio divino. Foi o que Davi fez. Ele já estava idoso, em avançada idade, quando ele compôs o Salmo 25. Porque para Davi e para todos nós, o pior problema que existe se chama pecado. Tanto que essa oração do Salmo 25, ela compõe um grupo de salmos que chamamos de salmos penitenciais. E sabe por quê? Porque ele é regado a tristezas. Problemas nos trazem tristezas. E olha que interessante, Spurgeon, o grande pastor batista da antiguidade, ele disse algo fantástico. Ele diz assim: é marca de um verdadeiro santo as tristezas, porque elas lhe fazem lembrar dos pecados. E a tristeza pelo pecado faz ele voltar-se para Deus. E com muita capacidade poética, Davi orou, Davi cantou e escreveu esse salmo em forma de acróstico, ou seja, ele compôs cada verso do salmo partindo de uma letra do alfabeto hebraico. E exatamente por isso, o alfabeto tem 22 letras, o Salmo 25 tem 22 versículos. Um verso para cada letra do alfabeto hebraico. E por que ele faz isso? Porque a verdade é que só busca a Deus para solucionar problemas na vida quem depende dele para tudo. Quem reconhece Deus como Senhor das nossas vidas e quem também reconhece que Deus tem uma maneira toda especial, toda particular de lidar com os seus filhos. E por isso eu posso fazer uma afirmação. Acredite, Deus resolve o seu problema. Basta deixar em suas mãos santas. Seja ele qual for, Deus é um solucionador de problemas, não um criador deles. Tem uma cantora, a Noemi Nonato, acho muito lindo uma composição de autoria dela, porque ela entendeu esse princípio como poucos, e ela cantou algo fantástico. Ela disse assim: se você tem um problema e não pode resolver, não fique neste dilema. Deus pode tudo fazer. Se for doença ou fome, falta de água ou pão, seja qual for o problema, o Senhor tem solução. Deus resolve o teu problema. Deus resolve o teu problema.
na terra, no mar e no céu. Nunca houve e não há problemas para Deus. E ela continua: se é nudez o seu problema, se falta veste em seu lar, se já não tens uma casa onde a cabeça pousar, se você é perseguido e maltratado até, se estás desempregado, Deus cuida bem de você. Se o teu grande problema é falta de união, saiba que Deus não opera onde há separação. Vamos unir nossas forças para a batalha vencer, e todo grande problema o Senhor vai resolver. Porque Deus resolve o teu problema. Deus resolve o teu problema. Na terra, no mar e no céu. Nunca houve e não há problemas para Deus. Queridos, nós precisamos de Deus para nos auxiliar a solucionarmos nossos problemas. Dois erros são muito comuns quando falamos disso. O primeiro desses erros é tentar resolver sozinhos. É tentar darmos conta dos problemas do nosso próprio jeito. Esse é o primeiro, é certeza de fracasso. E o segundo é tentar jogar a culpa em Deus ou colocar a solução unicamente na mão de Deus, sem tomar nenhuma atitude prática. Isso não é cristianismo. Isso é passar o problema para adiante, é uma comodidade equivocada. Devemos entregar a Deus os nossos problemas em oração, mas também agirmos. É literalmente cada um fazer a sua parte. E nós sabemos que Deus faz a dele muito bem. E nós fazemos a nossa? O Salmo vai nos ensinar sobre isso. Não reconhecer, primeiro, que nós temos e enfrentamos problemas na vida, ou tentar solucionar os problemas por nossas próprias forças, sem contar com o auxílio de Deus, é sinal de que nós estamos seriamente adoecidos e que nós precisamos de auxílio médico. E os salmos, você sabe, são remédios para a nossa alma que visam a tratar toda forma de adoecimento. Vale a pena se medicar no salmo, como Davi fez. Ele fez isso de três maneiras muito práticas, mostrando a dependência dele de Deus e a confiança que ele tem diante de Deus, seja qual for a situação que esteja enfrentando. Três dicas que são fantásticas. E a primeira: ore em tempo de angústia. Ore em tempo de angústia. Angústia, se você nunca passou por ela, é um sentimento terrível, um problema que abate, pode até adoecer severamente se não for tratado. Se você olhar no dicionário, você vai ver que a angústia é a condição de quem está muito ansioso, inquieto, aflito. Ansiedade física acompanhada de dor, de sofrimento, de tormento, uma inquietude profunda que oprime o coração. Nesse salmo, como em nenhum outro em toda a Bíblia, você verá o coração do homem segundo o coração de Deus. Olha o que Davi fez. Ele orou. Olha o versículo 1. A ti, Senhor, elevo a minha alma em oração. A ti, somente a ti, não aos meus problemas, não a pessoas, a ti eu elevo a minha alma, porque só a Deus devemos elevar a nossa oração. Só a Deus, nenhuma outra criatura, nenhuma outra escultura, só a Deus devemos elevar a nossa alma, demonstrando total dependência dele. E ele continua: Deus meu, em ti confio, não seja eu envergonhado, não triunfem sobre mim os meus inimigos, mas não só a mim. Olha o versículo 3: não seja envergonhado nenhum dos que em ti esperam. Envergonhados sejam, sim, os que sem causa procedem traiçoeiramente. Sabe o que Davi está fazendo? Ele está expressando um sentimento verdadeiro, porque vergonha é um sentimento que abala todos aqueles que servem a Deus e que possuem caráter, que possuem honra. Porque os ímpios, eles não têm essa vergonha. Quem tem vergonha como sentimento na vida,
implora para nunca ser envergonhado. Caso contrário, ao ser envergonhado, ele fica angustiado. E você sabe, Deus ele não nos deixa passarmos vergonha diante dos nossos problemas, se nós procurarmos solucioná-los com o auxílio do céu. A Isaías, lá no capítulo 49, versículo 23, Deus revelou algo extraordinário. Olha o que ele disse: se você é filho de Deus, reis serão os seus padrastos, e suas rainhas serão as suas amas de leite. Eles se inclinarão diante de você, é Deus dizendo, com o rosto em terra, lamberão o pó dos seus pés. E termina assim: então você saberá que eu sou o Senhor. Aqueles que esperam em mim nunca ficarão decepcionados, nunca ficarão envergonhados. E isso me permite dizer para você, seja qual for a situação que você esteja enfrentando nesse exato momento, ore para que Deus não te deixe passar vergonha. Implore, como fez Davi a partir do verso 4. Faze-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade, ensina-me. Pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti espero o dia todo. Lembra-te, Senhor, da tua compaixão e da tua benignidade, porque elas são eternas. Não te lembres dos pecados da minha mocidade, Davi está velhinho, nem das minhas transgressões, mas segundo a tua misericórdia. Lembra-te de mim pela tua bondade, ó Senhor. Embora possa parecer, Davi, o salmista, ele não está preocupado com o fato de Deus se esquecer dele. Até porque ele sabe muito bem que Deus nunca se esquece de um filho seu. Ele declarou isso no Salmo 22, e você se lembra. Mas aqui, ele não está dizendo que Deus se esqueceu dele, mas está convocando a mim e a você a trazermos à memória ou à lembrança que Deus cumpre as promessas feitas a nós. Todas elas, sem falta, Deus cumpre. Mas não por nossa causa, mas por sua bondade, pelo seu nome, sempre será, apesar de nós. Deus é bom. E depois disso, Davi convoca a mim e a você a orarmos quando as coisas estiverem melhores, quando passar a angústia, quando os dias estiverem bons, quando gozarmos de momentos de firmeza, de segurança emocional, quando as coisas estiverem melhores. Então, Davi, ele nos convoca a orar em tempos de confiança. Nos dias bons, não se esqueça de Deus. Nos dias em que você estiver livre dos problemas, não se esqueça de Deus. Ore em tempos de confiança. A partir do verso 8, veja o que ele faz. Bom e reto é o Senhor, pelo que ensina o caminho aos pecadores. Guia os mansos no que é reto e lhe ensina o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade, mas com uma objeção. Olha só, para aqueles que guardam o seu pacto e os seus testemunhos, ou seja, a sua palavra. Deus, ele dá misericórdia. Deus, ele é bondoso, mas existe uma regra para isso. Um filho de Deus deve sempre implorar pela direção do Senhor antes de tomar qualquer decisão importante na vida. Porém, Deus nunca exclui do ser humano a sua participação no processo. Oração é orar mais ação. E só filhos de Deus oram verdadeiramente. E por isso a boa mão de Deus é exclusiva para os seus, para os que guardam os seus mandamentos, como ele disse no verso 10. E ele prossegue no 11: por amor do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois ela é grande. Quem conhece um pouquinho da biografia de Davi, idoso olhando para o passado, você sabe o quão grande eram as iniquidades no coração desse homem. Mas deixe eu dizer uma coisa para você, que Davi descansava nessa certeza. Por maior que seja o seu pecado, muito maior será a graça e misericórdia de Deus em perdoá-lo. Não sou eu quem diz isso.
Paulo reconheceu essa verdade e afirmou que onde abundou o pecado, superabundou a graça perdoadora. Davi declarou que Deus perdoa, sim, as pessoas. Espero que você compreenda e tome posse dessa verdade. Não importa o teu passado e o tamanho do teu pecado, importa o tamanho do teu Deus. E o teu Deus é gracioso e é misericordioso. Sabe quem que Deus perdoa? Olha o versículo 12 em diante. Qual é o homem que teme ao Senhor? Este lhe ensinará o caminho que deve escolher. Se você temer a Deus, ele vai te ensinar o caminho por onde seguir. No 13, ele permanecerá em prosperidade, a sua descendência herdará a terra, um filho de Deus vai viver em prosperidade de acordo com a bondade do Senhor. No 14, o conselho do Senhor é para aqueles que o temem, e ele lhes faz saber o seu pacto. A palavra de Deus só é revelada para quem é piedoso, para quem é filho de Deus. Os meus olhos estão postos continuamente no Senhor, pois ele tirará do laço os meus pés. Sabe que quem teme ao Senhor verdadeiramente busca arrependimento do pecado, busca vida de santificação. Por quê? Porque o Espírito Santo habita nele, convencendo do pecado, da justiça e do juízo. E deixe-me te perguntar: você luta contra o pecado e sente nojo quando você cai? Você fica triste quando peca? Parabéns. É sinal que o Espírito Santo fala ao seu coração. Agora, se você peca e sente alegria em pecar, um prazer que não fere a sua consciência, preocupe-se. Possivelmente você seja uma pessoa que não teme ao Senhor e, consequentemente, os laços do maligno ainda estão te prendendo, como vai dizer no versículo 15. Quando você vai se livrar desse problema que te prende ao pecado? Jesus está pronto a te ajudar nesse processo. Ore, faça como salmista, coloque os seus olhos o tempo todo no Senhor e você será liberto desse mal. E por fim, Davi orou pedindo socorro, literalmente socorro. Socorro é algo que só pede quem está enfrentando uma adversidade, uma turbulência, uma necessidade grave e urgente na vida. Foi o que Davi fez. Observe nessa sequência que ele usou 10 verbos, ele faz 10 curtas orações, pedindo basicamente duas coisas para Deus. Ele pede alívio e encorajamento. Alívio do sofrimento, encorajamento para continuar. É o que nós precisamos de vez em sempre. Observe esses verbos na sequência, nessas curtas orações de Davi, verso 16. Olha para mim e tem misericórdia de mim, porque eu estou desamparado e aflito. Quando Davi se sentia sozinho, isolado e humilhado, ele gritava: Deus, olha para mim. Eu sei que errei, sei da parte minha nociva nisso tudo, mas Deus, olha para mim, porque eu estou aflito. 17, alivia as tribulações do meu coração. Você já orou para Deus aliviar o teu sofrimento, a tua culpa, a tua dor? Tira-me das minhas angústias. Deus alivia, mas Deus também tira completamente. 18, olha para a minha aflição e para a minha dor e perdoa todos os meus pecados. O pecado provoca dor, se não física, pelo menos emocional, mas o pecado traz essa dor e Deus fala: ore, clame, versículo 19, olha para os meus inimigos, porque são muitos e me odeiam com ódio cruel, mas ele não se vinga, ele entrega para Deus, deixa Deus lutar as suas batalhas. E no 20, guarda minha alma e livra-me. Não seja eu envergonhado, porque em ti me refugio, a integridade e a retidão me protejam, porque em ti esperam, e ele termina. Redime, ó Deus, a Israel de todas as suas angústias, ou redime ao seu povo de todas as suas angústias, de todos os seus problemas. Olhando para essa oração cantada, uma verdade salta aos nossos olhos.
ou saltou aos seus olhos? Qual? Todos nós temos problemas. Às vezes, nós os provocamos pela desobediência e pelo pecado. Mas em outras tantas vezes, quem os provoca são as pessoas em nossa volta. Problemas existem e devem ser solucionados. Aliás, é para isso que eles existem, para serem resolvidos. E o meu conselho para você, de acordo com o Salmo 25, tome a dianteira, haja não se omitindo diante do problema. Não fique esperando para ver o que vai acontecer. Essa é uma verdade, a última, e tão importante quanto essa. Só conseguiríamos obter sucesso nessa empreitada se contarmos com a participação direta e obrigatória de Deus conosco. Peça auxílio de Deus. Conte com Deus na solução dos seus problemas, porque quando você tiver problema, confie em Deus e peça auxílio do alto. Se você puder, ore comigo. Deus, obrigado pelo Salmo 25. Obrigado por essa oração sincera do idoso Davi, que olhou para o passado e clamou, mas também reconheceu a sua boa mão misericordiosa sobre a vida dele. Amém. Ó Deus, a todos que conosco oram nesse momento, e seja qual for o problema que estejam enfrentando, ajuda-nos a entregar aos pés da cruz. E, por favor, Deus, traga a solução para esse mal, esse dilema que essa pessoa esteja enfrentando. Como é bom, Deus, poder contar com o seu auxílio. Como é bom saber que o Senhor se importa conosco e quer, Deus, nos ajudar em todos os obstáculos e demandas da vida. Por isso, Deus, nos entregamos em tuas mãos e colocamos o Senhor à dianteira de tudo, orando no nome de Jesus. Amém.